Política de A a Z, com Mário Flávio. Oferecimento, Senhor Braga Barbearia e blog do Mário Flávio, a política de A a Z. Muito bem, hora da gente falar de política e as eleições de 2026 em Pernambuco. A gente trata agora com o Mário Flávio na coluna Política de A a Z, porque há uma competição por uma vaga no Senado Federal. Bom dia, Mário. Bom dia para vocês. O assunto aqui hoje na coluna Política de A a Z vai ser a eleição para o Senado aqui em Pernambuco ano que vem. Lembrando que serão 2 vagas, né, e uma disputa que deve ser emocionante. Tradicionalmente, o governador eleito ele consegue eleger ou o senador ou os 2 senadores. E aqui, essa eleição ela indica uma forte tendência na disputa acirrada, que vai ser decidida por poucos votos, digamos assim, né? Nas pesquisas recentes, né, uma situação curiosa. Quando o nome de Marília Reis é colocado na disputa, ela aparece liderando. Mas quando não é colocado o nome dela, aí a liderança é do senador Humberto Costa. Por exemplo, se a gente citar aqui a pesquisa do Instituto Opinião, que foi divulgada no começo da semana passada aí pelo Magno Martins, Humberto Costa apareceu com 27,4% das intenções de voto, seguidos aí por Eduardo da Fonte com 22% e Miguel Coelho com 19%. Veja, se a gente colocar a margem de erro nessa pesquisa, os 3 estariam tecnicamente empatados no limite da margem de erro. Mas ainda assim, apareceram bem nas pesquisas, por exemplo, o Silvio Costa Filho com 3,6% e o Gilson Machado Neto com 9,3%. O Fernando Doeire, né, que é atual senador, que herdou a vaga de Jarbas Vasconcelos, apareceu com 3,3%. Isso aí, esse número do Fernando Doeire, nos 2 cenários ele é praticamente o mesmo. No segundo cenário, quando o nome de Gilson Machado é retirado, é colocado o nome aí do ex-prefeito de Jaboatão, Anderson Ferreira. Anderson praticamente mantém os números, não só ele, mas todos os números são mantidos aí no que diz respeito a isso. Vale detalhar, né, que o Eduardo da Fonte também apareceu bem nessa pesquisa aí com 21%. Então, a gente tem aí um cenário, né, de praticamente empate técnico, e isso vai pesar muito, porque o presidente Lula já disse que a reeleição de Humberto Costa aqui, ela vai ser prioridade, mas todo mundo sabe que Humberto ele pode ser fritado dentro da Frente Popular e até ser forçado a disputar uma vaga de deputado federal. Acredito eu que isso não deve acontecer, porque nas mesmas pesquisas aí indicam que o presidente Lula lidera com folga aqui no estado a eleição contra quem quer que seja. Então, um estado que Lula ele tem uma maioria ampla de votos, como é o caso aqui de Pernambuco, e tem um aliado de primeira linha, que é Humberto Costa, dificilmente ele não vai conseguir eleger. Essa vaga vai ser dele. Então, a chapa da eleição para o Senado, ela vai ter que contemplar o nome de Humberto Costa. Não será uma conta fácil, afinal de contas, como eu disse, aí eu citei aqui nome de 5 ou 6 nomes que estão em pré-candidaturas aí expostas, como é o caso, por exemplo, de Silvio Costa Filho, o ministro dos Portos e Aeroportos, que não esconde de ninguém que quer ser candidato ao Senado. Ele cumpriu uma agenda, por exemplo, em várias cidades aqui, né, do estado de Pernambuco, só para citar algumas, nesses dias de São João. Ele esteve em Petrolina, Caruaru, Sorubim, Altinho, Agrestina, Gravatá e Santa Cruz do Capibaribe. Todas as cidades com festa junina com grandes públicos, e Silvio Costa Filho fez questão de estar presente praticamente em todas. Também as movimentações interessantes do Eduardo da Fonte, que segue aí numa agenda intensa, e do próprio Miguel Coelho, que fez questão de levar a cidade de Petrolina pelo menos 2 ministros, além do Silvio Costa Filho, e também, né, os presidentes da Câmara e do Senado, mostrando que tem prestígio aí no meio político, mas quer transformar esse prestígio em vaga ao Senado. Não vai ser uma conta fácil, não vai ser fácil montar essa chapa, porque afinal de contas alguém vai dançar aqui. E aí, como são apenas 3 vagas para a majoritária, né, vai ter gente que não vai aceitar ser rifado, e toda vez que tem uma eleição com essa quantidade de nomes expressivos, para não deixar feridas, para não deixar sequelas na relação, alguém vai ter que ceder, e não será fácil, porque na cabeça de todos
todo mundo que vai ser candidato acredita que vai ganhar. Mas para mim, desses nomes aqui que estão citados, o único que está fora do páreo, na minha opinião, é o Fernando Doeire. Para mim, Fernando Doeire não vai ser um nome que não vai engrenar, porque ele é pouco conhecido e também devido a esses nomes, que tem fortes aí, tanto a governadora Raquel Lira, que vai para a reeleição, quanto o prefeito do Recife, João Campos, eles vão buscar nomes aí que possam contemplar a chapa. E na minha opinião, Fernando Doeire, mesmo estando num partido grande, no MDB, que é um partido que tem um tempo interessante de rádio e TV, mas ele vai ter dificuldades em emplacar o nome dele, afinal de contas a concorrência está muito pesada e aqui vai ser difícil. Fernando Doeire, para mim, até ser candidato à reeleição vai ser difícil. Eu acredito que quando essas chapas forem montadas, talvez ele só fique numa chapa que não tem outro nome na disputa, para garantir aí o tempo de rádio e televisão. Mas como o MDB está numa briga sem fim aí, para ver quem vai apoiar, dificilmente Fernando Doeire vai conseguir ter voz ativa dentro do partido, principalmente porque ele, ao lado do Jarbas Filho, perderam a eleição interna para o Raul Henry. Então, esse é um panorama dessa eleição do Senado, que vai ser uma eleição dificílima, mesmo tendo 2 vagas, com tantos nomes que querem disputar, vai ser uma eleição que vai ser disputada até a última vaga, inclusive para a indicação de nomes. E vai ser um atrativo a mais aí em relação à eleição entre João Campos e Raquel. Essa do Senado também vai chamar muita atenção devido à grande quantidade de nomes que tem para entrar na disputa. Então, eu volto com vocês aí no estúdio amanhã trazendo mais informações ao vivo aqui dentro do Manhã Cidade sobre a política local, estadual e nacional. Um abraço e até lá. Manhã Cidade. Política de A a Z com Mário Flávio. Oferecimento: Senhor Braga Barbearia e blog do Mário Flávio. A política de A a Z.